Está entrando no ar pela Rede Aurora de Comunicação. O programa Se Liga na Fita, com Daniel Carlos. Variedades, informação, prestação de serviço, entretenimento, entrevistas e muito mais. A partir de agora com Daniel Carlos e seus convidados no Se Liga na Fita, aqui na Rede Aurora. Comunicando Daniel Carlos e comentários de Davi Ricci. Muito boa tarde, vocês que estão nos acompanhando agora aí. Chegamos um pouco atrasado aqui, mas por causa de um dos temas que nós vamos abordar hoje, né? E trouxemos aqui, né, nesse comentarista aqui, a doutora Daniele Pedra. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sempre venho aqui, né, para falar um pouco da odontologia, mas eu agradeço também a oportunidade de estar falando um pouco da política. Eu acho que todo o cidadão, né, mesmo não tendo pretensões políticas, que é o meu caso, de vir como vereador, alguma coisa assim, mas nós temos que estar acompanhando de perto as coisas que acontecem na nossa cidade, e todo cidadão deveria estar acompanhando e debatendo a política da nossa cidade e do nosso Brasil. É isso aí, né? A doutora Daniele aqui, conhecida da gente, né? E vamos aqui a outro conhecido da Rádio Aurora, que é o Leonardo Aroeira, né? Muito boa tarde, né? Pode se apresentar ao público. Muito boa tarde, Davi. Muito boa tarde aos companheiros de bancada, Daniele Pedra e o meu amigo Anderson aqui, que foi um convidado meu. Ele ia ficar na sobressala e eu falei, senta do meu lado. Muito boa tarde, aqueles que não nos conhecem, Leonardo Aroeira. Fui apresentador aqui dessa rede de comunicação no programa Balanço Final. Muito boa tarde. Quero agradecer principalmente ao Daniel Carlos e ao Davi Ricci pelo convite e pela confiança. Isso aí, e dar uma boa tarde ao nosso convidado aqui, né, de última hora, o Anderson, né? Pode dar uma apresentada aí pro público? Boa tarde aí, né? Todo ouvinte da Rádio Aurora, né? Na verdade, eu nem era para estar aqui hoje no programa, mas coincidentemente rolou e estamos aqui para estarmos nessa partilha aí, junto aí, aprendendo cada vez mais um com o outro, né? Isso é muito interessante. Uma boa tarde para todos aí. Então, muito obrigado a vocês todos nos assistindo. Vocês podem comentar aí, fazer perguntas, ajudar no debate, né? E também tem sorteio da Birosca hoje, né? Você que estiver comentando aí, né? No final do programa vamos ter esse sorteio. E, né, vamos começar, né, já falando, né, como eu falei, eu cheguei atrasado por causa de um dos temas que nós vamos comentar hoje. Vamos começar a comentar aqui o caso do transporte, né? Eu, desde 2 horas, estava no ponto. Normalmente passava um ônibus 2h30, mais ou menos, para aqui pro Parque Aurora. Só que o ônibus foi passar 2h50. Eu acabei chegando atrasado. Então, perguntar aqui o Aroeira, né? Essas mudanças no transporte foram benéficas para a população de Campos em geral? Davi, a primeira pergunta é se você quer que eu fale a verdade Ou pra não perder a amizade. ou no sentido da verdade. Pra falar a verdade. Fala a verdade ou pra não perder a amizade? Pra falar como munícipe, entendeu? Olha, Davi, o transporte público, ele era conhecido, era taxado como os governistas, na época, como uma das mudanças da mudança. O atual governo era uma promessa de mudança desde a sua criação. Rafael teve 152 mil votos com a promessa de mudança. E dentro das primeiras mudanças, nada deu certo. Como todos nós podemos identificar como um cidadão. Ok? Até aí tudo bem. E o transporte era a cereja do bolo do secretário e propriamente do prefeito até então. Eu, ainda nos anos de 2017, também era um dos telespectadores do avanço do governo Rafael Diniz. Eu também acreditava que podia ter uma reviravolta. Eu não nego que eu fui um telespectador e um dos apoiadores, digamos assim, de boa fé para que esse governo, sim, desse um tapa sem mão nos governos anteriores. E aí veio se errando, né? Aí você chega no transporte, em uma cidade onde foi decepada
o cheque cidadão, o restaurante popular, a educação, a saúde e outras coisas mais, um esperto secretário, ele decide mudar o transporte e fazer uma mudança que é mexer de cheio com a economia e com a vida dos cidadãos campistas. Aquele que discordar com o que eu estou falando pode deixar um comentário e me ajudar a melhorar e aprimorar aqui as minhas colocações. É um espaço democrático e um espaço respeitoso. Estamos aqui para respeitar as pessoas. Mas, na minha opinião, enquanto usuário não, mas prestador de serviço do transporte há 16 anos, que fui e que ainda sou, indiretamente, o transporte só serviu para bagunçar e tirar o direito de ir e vir das pessoas. Você não chegaria atrasado se os horários dos transportes públicos estivessem propriamente ajustados. Além do caos financeiro, do caos econômico e do caos de logística, um dos maiores caos que o transporte me causou a olhos nu foi numa cidade que não tinha mais assistência nenhuma, o dinheiro não circulava. Você mexe com centenas de famílias, aquelas que eu cito, que mexiam no transporte alternativo. Então você tira um monte de assistência, a cidade é citada como cidade sem recursos por motivos administrativos. No caso aí, a máquina pública culpa exatamente o governo passado. Eu não posso ficar só no governo passado. Se o governo passado for ruim, é só não repetir. Começando por aí. Nós conhecemos bem o sobrenome que geriu a cidade no governo passado. Temos uma família com nome muito bem conhecido. Nós não precisamos tacar pedras nessa família, nem em ninguém, propriamente falando. Ninguém tá aqui para tocar pedra. Mas se o governo passado foi tão ruim, é só não repetir nenhum dos seus consanguíneos. Essa é uma dica que fica aqui politicamente falando. E sobre o transporte, para me findar e deixar a opinião de vocês, é que além do transtorno logístico, que as pessoas perderam a qualidade de ir e vir, mexeu na vida de centenas de trabalhadores que prestavam um serviço bom, regular ou ótimo, que eu não vou avaliar aqui, mas que tirou aquela logística das pessoas que ganhavam dinheiro naquele segmento, levando a impressão que quem passou a ter vantagem foi só os empresários. Quer comentar alguma coisa? Então, eu vi que o transporte, ele teve altos e baixos, em todos os sentidos, né? Mas agora, quando mudou o transporte pro MOB, né? Isso, MOB Campos. MOB Campos, eu fiquei uns meses sem carro aí, né? Agora que eu peguei outro carro. E nessa meio termo eu fiquei numa situação bem complicada, porque você andar realmente transporte na cidade é difícil. Mas no meu bairro, hoje eu tenho 3 linhas que funcionam muito bem, que não funcionavam no governo anterior. Uhum. E tive a oportunidade de usar, já não tenho mais, porque eu não estou precisando, graças a Deus, né? Quem precisa de transporte, infelizmente, está sofrendo. E eu gostei do transporte, de ter entrado num ônibus com ar-condicionado, que a gente não tinha, gostei. E ter o ônibus, não o horário, realmente o horário não está batendo certinho. Mas as linhas que não iam, estão indo, que a gente não tinha. Agora eu tenho. Então, hoje, aonde eu moro, que é mais próximo do centro, né? É Pecuária, Nova Brasília. Aonde eu fico, melhorou. Mas eu vejo amigos que moram no interior que está tendo um transtorno para trabalhar, e amigos que nem estão conseguindo emprego por conta disso, né? Então, é uma realidade, né, a minha realidade melhorou, mas eu fico muito triste para aquelas que estão no interior, que ainda não conseguiram se encontrar
né, nessa parte de divisão, de parar em um lugar, né, parece que está parando, um transporte para, aí pega outro transporte, essa baldeação parece que não deu muito certo, né, eu tenho alguns amigos que têm reclamado, inclusive Anderson pode me dizer que ele é um, né, que mora no distrito e tem passado essa dificuldade. Eu espero que melhore, porque eu gostei do sistema MOB, tá? Tinha tudo para dar certo. Eu não sei, sinceramente, o que aconteceu. Porque tinha tudo para dar certo. Eu acho que tinha tudo, é a minha opinião. O sistema tinha tudo para dar certo. Deu dentro da cidade. O que tá acabando com tudo é o interior, né? Muito bem. Sim, o Anderson quer deixar algum comentário? É aquilo, né? Você ouvinte da Rádio Aurora, Leonardo Aroeira, Daniele. Toda mudança, ela gera um desconforto, né? Tudo aquilo quando muda, então nem sempre dá tudo certo para todo mundo. Não sei se vocês concordam. Então, nessa mudança... Eu posso dar uma acrescentada. Nessa mudança, para alguns foi bom, né? Tiveram um resultado maravilhoso. Eu, por exemplo, moro no bairro Pecuário. A mudança do transporte alternativo, para mim, foi ótimo, foi maravilhoso, não piorou. Agora, morando em Vila Nova, porque eu fico aqui alguns dias, mas eu moro em Vila Nova, aí complicou. A coisa, houve uma mudança que não ficou legal, certo? Mas é uma coisa, como eu estou falando, infelizmente, tinha tudo para dar certo, mas... não está ajustado, né? O sonho da gente é que se ajuste e que isso melhore. Muito bem, vou pegar uma parte aqui com o Anderson. Mas, Anderson, a mudança já aconteceu vai fazer um ano. Uma mudança tem um prazo. Vai ficar mudando até quando? Só tem 10 meses do governo. As pessoas também têm prazo para parar de sofrer. Assim, né? Eu entendi sua colocação, que ela foi perfeita, mas ela se encaixava 8 meses atrás, quando a gente estava sofrendo a mudança. Enquanto a mudança era mudança, eu ainda estava aqui nos estúdios da Rede Aurora, fazendo propriamente o meu programa, e eu também era um dos que torcia pela mudança. Eu também não elogiava, mas me deixava como crente que esse transtorno era daquele momento, um momento de mudança. No momento que você passa 3, 4, 5, 6 meses e a mudança não acontece, aí já não é mudança mais. Aí tem alguma coisa errada e precisa ser revista. Sim, vamos aqui, né, pra vinheta do apoio cultural, depois vamos ver os comentários para ver o que o pessoal tá falando e aí vamos entrar no tema da saúde depois. Muito bem. Fiquem ligados nos nossos apoios culturais. Mudou tudo, acho que eu ouvi para... Não posso, eu saí em dezembro, tava com orientação. Vamos aqui para os nossos apoiadores, né? Casa Ferdal, materiais para construção, materiais elétricos, hidráulicos e brutos, tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Endereço: Avenida Antônio de Castro, número 24, em Guarulhos. Telefones: 22 2739 4936 e 22 9987 6820. Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Casa Ferdal, há 20 anos na sua construção. Rei da Batata, cereais por atacado diretamente do produtor. Trabalhamos com batata, cebola, alho, coco fresco, cenoura, amendoim, água e ovos. Entrega em toda Campos e região. Ligue ou manda um WhatsApp para 22 99 812 1956. Siga o Instagram, @Rei da Batata Campos RJ, e curta a nossa página no Facebook. Endereço: Avenida José Alves de Azevedo, número 184, no centro. Rei da Batata, mais de 40 anos atuando com tradição e qualidade. Birosca Roots, hamburgueria, excelentes hambúrgueres com ótimos preços, venha conferir. Rua Santa Luísa, número 37, no Parque Donana. E atenção, entregamos na sua casa. Peça pelo aplicativo Delivery Much ou pelos telefones 22 99 617 5831 ou 22 99 736 5679. Estamos te esperando com variado cardápio e com um especial atendimento. E atenção, em janeiro não estamos funcionando aos sábados. Funcionando assim de domingo a sexta, vem para a Birosca. Orquestra e Companhia Musicato, dê um toque mágico à sua festa. O evento com a Companhia Musicato. A música que acompanha você. Casamento, 15 anos, bodas e muito mais. Entre em contato e agende sua data. 22 98 160 8998. Nos acompanhe nas redes sociais.
Doutora Daniele Pedra, dentista e acupunturista, trabalho de excelência e responsabilidade. Obturações, extrações, cirurgia de gengiva, facetas, estéticas, próteses, clareamento, toxina botulínica, preenchimento facial, terapia de medicina chinesa, acupuntura e ventosa. Atendimento no edifício Ninho das Águias, 4º andar, 401, na Praça São Salvador, no centro. Agende seu horário exclusivamente pelo WhatsApp 22 99 840 5611. Sobremesas da Teca. Deliciosas sobremesas preparadas com muito carinho. Faça já sua encomenda. Temos variados bolos, mousses de maracujá, limão, pavês, delícias de abacaxi, brigadeirão, spumone e bolos de pote de brigadeiro. Beijinho e ninho. Encomende o seu ou ligue ou mande um WhatsApp para 22 99 805 9618. Siga no Instagram @sobremesas _TEK. E fique atento a todas as nossas novidades. Equipe SEG Segurança Eletrônica. Fazemos instalação e manutenção de rede elétrica residencial, industrial e predial, controle de acesso, portões automáticos, cerca elétrica, concertina, interfone, câmeras e alarmes. E atenção, além do monitoramento de residências através de alarme, temos agora o nosso novo serviço de rastreamento veicular por apenas R$ 49,90 por mês. Você terá o seu veículo monitorado por 24 horas, mais proteção e segurança para o seu carro ou sua frota. Entre em contato e contrate os nossos serviços pelo 22 99 769 6543. Estamos te esperando. Muito bem, agora vamos dar uma olhada nos comentários, ver o que o pessoal aí. A Ludmila Martins mandando boa tarde, a Carolina Azeredo, boa tarde, o Daniel Carlos, boa tarde, estou na escuta. E a Denise Rodrigues também mandou um boa tarde. A Maria Lamparona Gertrudes, boa tarde a todos. César dos Santos, o transporte da China é mais eficaz e pontual que esta de Campos. Sistema este que não funciona mais nas cidades que foram implantadas. Gostariam de comentar alguma coisa? Não, mandar um abraço para todos que estão aí online e parabenizar, né? Um monte de... A vinheta boa, cheia de amigo. Ludmila Martins aqui comentando. Daniel Carlos, vamos compartilhar a live porque está imperdível. É isso aí. Um vídeo bombástico, ver se ele consegue passar. Segue. Temos um vídeo já. Vamos entrar no tema da saúde. Temos um vídeo aí. Não? Por quê? Ah, não temos. Ah, sim. Tá. Então, vamos ficar devendo o vídeo, né? Ficar devendo o vídeo. Um vídeo que eu fiz, eu posso falar sobre o vídeo. Então, vamos falar da saúde, né? Eu tive 2 momentos muito tristes que eu passei na saúde em Campos Goytacazes. O primeiro momento foi um acidente que eu tive. Lembrando, gente, que todo mundo tem que fazer o cartão do SUS. Tá? Todo mundo tem que fazer o cartão do SUS. Até quem tem plano de saúde tem que fazer o cartão do SUS, porque um dia você pode precisar. Eu estava saindo da escola 14 de novembro de 2015 e véspera de feriado de 15 de novembro com o meu carro, e na esquina da escola um maluco passou e bateu no carro e eu quase que morri. Eu e minha prima ficou desmaiada. O bombeiro tiveram que cortar a porta do carro para tirar a gente do carro. Eu pensei que eu ia morrer. E eu fiquei 24 horas deitada numa maca, no corredor do hospital, naquela porta de entrada assim, né? E eu fiquei ali 24 horas. E ninguém perguntou se eu tinha plano de saúde. No momento, o bombeiro é pra lá que ele te leva. Tá? É pra lá que o bombeiro te leva. Eu fui pra lá. Então, se você tiver de morrer em cima da maca, com plano de saúde ou não, você vai morrer na maca. Então, o sistema público é importante, é pra todo mundo. Ah, eu tenho plano de saúde, eu não vou me preocupar, não é? Eu tive plano de saúde, parei no Hospital Ferreira Machado e fiquei numa situação bem desconfortável, porque eu fiquei sendo atendida em 2015. Isso tudo que eu tô vendo hoje, eu vejo desde 2015. Eu estava na maca, toda quebrada. Não sei, não lembro se fizeram raio-x. Eu não lembro, eu tava muito ruim. Então, graças a Deus, não tive nada demais. Recebi alta, teve médico.
Naquele momento tinha médico? Se eu não me engano, foi Paulo Romano que me atendeu. Agradece a Deus bati, por aquele momento. Né? Aquele momento tinha médico. Em 2016, acho que foi dia 26 agora de novembro, o Facebook me relembrou que minha avó caiu no chuveiro tomando banho, uma idosa de 80, na época ela tinha 80 anos. Gente, a situação que estava o Ferreira Machado hoje melhorou. Da parte de barata. Não sei se alguém aí foi a detetizadora. ficou matando barata aí virada a noite toda. Eu matei umas 15 baratas. Colocaram minha avó numa maca dura, ela tinha batido a cabeça. Ela ficou a noite sem atendimento naquela época de 2016. Aí nessa época ela ficou sem médico. Não tinha médico para atender minha avó. Entendi. Passou a madrugada com a cabeça rachada numa maca dura e eu matando barata voadora a noite inteira, sentada num banco improvisado. O banheiro não tinha pia. Botaram aquele negócio de fazer de urinar embaixo. Pegaram um fio, o entorpitor, botaram para ninguém se levar choque. Tinha uma vassoura segurando a porta. Isso em que ano? 2016. O chuveiro tá no Facebook meu hoje. Quem quiser está aí no meu Facebook, o que eu imaginei que poderia não conseguir, podem acessar aí meu Facebook. O vídeo, né? O vídeo está aí, o que eu coloquei tá aí para vocês verem que eu não tô exagerando, tá? O chuveiro todo quebrado, não tinha nada. O banheiro não tinha condições de um ser humano entrar. Quanto mais utilizar. E as baratas voando em cima. E eu filmei barato, tem 2 vídeos no meu Facebook. Ou seja, a saúde era péssima. Não, já era. Eu não vi nada de E mudança, hoje... assim, e tinha 2 bilhões de verbas de emenda dos royalties naquela época, 2016. Podem olhar aí o gráfico. Sim. Né? Os gráficos estão aí em todos os lugares. Os números são reais. Enquanto hoje o Rafael tem 400 milhões, caiu no colo dele essa sucata toda, baixou 1/3 de dinheiro, aí ele tem que administrar, meu filho. Quase que uma mágica para fazer esses 400 milhões, em vista de 2 bilhões que tinha com aquele sucateado todo, fazer um negócio reviver. Mas aí, 131 médicos, agora eu vou passar a bola para você. Tivendo minha alçada, né? 131 médicos foram efetivados no governo de Rafael. Tá? Isso efetivados como concursados. Tá. 131. Legal. Ele abriu o Hospital São José, Pode ser. que era para desafogar os hospitais Ferreira Machado e as outras UBS para atender a Baixada 75 mil. É para atender 75 mil pessoas da Baixada, correto? O hospital... 131 médicos. Não. O Rafael, ele efetivou 131 médicos, quer dizer, botou mais médicos a mais... Concursados? Concursados do governo. A mais do governo do Rosinho. Ele efetivou. Sim. Ele abriu o Hospital São José, correto? Sim. Né? Não terminou a reforma, para desafogar o HGG e o Hospital Ferreira Machado. Previsão de atender 75 mil pessoas, correto? Correto. Ele reformou 10 UBSs. Sim. Ele reformou 10 UBSs? Entregou 10 ambulâncias. O HG... tudo bem, o HGG tá fechado. Caso à parte, né? Porque conseguiu uma verba com a milagre de Deus. Deus foi bom pra gente, tá fechado. Realmente, o HGG fechado, o Ferreira Machado certamente está recebendo uma bomba. Mas mesmo assim, com tantas dessas UBS, que são 91 UBS, 92... Sendo que o seu nome Marino conta, né? Tá fechado, né? Entre 85 e 92, é isso mesmo. 92, sendo que... Porque funcionando talvez não esteja todas. Não, em sua totalidade. Algumas podem estar em reforma, alguma coisa assim. Não, as 10 foram reformadas. Já foram 10, não tem mais reforma. Era para estar hoje funcionando as 92 UBS, sendo que a Saldanha Marinho, dia 16 de janeiro, eu vi na sua reportagem, estava fechado. Então, vamos supor, nós temos 91, menos o HGG, que o HGG fechou por estar em reforma. Com a graça de Deus, que a nossa antiga prefeita deixou o teto cair na cabeça até de uma pessoa, né? De um doente lá. Sim. E
O que está acontecendo? Que ontem nós fomos ver essa senhora lá com a mãe, chorando, uma coisa assim que deu para todo mundo chorar junto. O que você acha que está acontecendo? Com todas essas 700 milhões da saúde? Daniele, minha cara doutora, eu tenho um exemplo muito simples para dar. Eu já vi trabalhador cuidar bem de uma casa com um salário mínimo. E já vi doutor ganhando 10 mil reais devendo agiota. Eu já vi um trabalhador trabalhar ganhando um salário mínimo e a casa dele ser limpa, não ter uma barata, não ter rato, tudo bonitinho, aquele pinguim em cima da geladeira. Quem não lembra daquele pinguim que usava em cima da geladeira, lembra? Um relógio de Samuel Atacado e Varejo, inclusive fazendo aqui o jabá para Samuel. Um abraço, Samuel. E a casa daquele trabalhador de um salário mínimo ser tão bem cuidada e tão bem administrada quanto um milionário ostentador com carros na garagem e uma casa suja, desarrumada e devendo agiota e sendo mal falado pelos vizinhos daquela rua. Eu acredito que cabe como exemplo para o gestor colocar na conta só da finança. Então a pergunta que fica é por que ele prosseguiu? Se com um ano de governo não tinha dinheiro, desculpem a todos, mas em nome do meu CPF, em nome do nome do meu pai, em nome do meu avô, em nome da minha mãe, em nome de todo o povo campista, eu estou entregando a caneta de prefeito. Tentarei, se assim for, novamente uma cadeira para vereador. Primeiro, ele ia ser o mais votado, caso fizesse. Ele vai para o 4º ano de governo. Será que tá ruim, tão ruim? Porque é o exemplo que eu dei, um trabalhador com um salário cuida bem da casa. Os mantimentos estão lá, um salário em dia, tá? Não é o RPA que ganha R$1.000, um salário mínimo, e tá sem receber 3 meses, não. Eu tô falando aquele trabalhador do Superbom, aquele trabalhador do açaí, aquele trabalhador do supermercado do bairro. O salário tá em dia. Glória a Deus para os empresários, pequenos empresários e pessoas do segmento privado. Muito parabéns para vocês, porque o que é público foi sucateado. E tem secretários do governo, eu não tenho nada a ver com isso, mas tem personagens do governo comprando flat na pelica, comprando apartamento na pelinca. Então, Daniele, doutora, com todo respeito aos telespectadores, inclusive a esses que estão aí, eu acho que não tá ruim, não. Tivemos investidas de várias licitações que foram impugnadas, inclusive a maioria delas por mim, denunciada através de pequenos vídeos e pelas redes sociais. Quem não lembra da licitação das plantas de 4 milhões de reais, das plantas ornamentais? Quem não se lembra do software de computadores de 4.265.000 reais? Quem não se lembra dos atrasos de pagamento e vive recebendo aditivo? E aditivo que eu conheço é só para gasolina. Mas deixa a palavra, acho que eu já falei demais. Daqui a pouco eu volto. O Anderson quer comentar alguma coisa? Caro ouvinte aí da Rádio Aurora, né? Nosso amigo Aroeira coloca uma coisa aqui muito interessante, Aroeira, mas a gente também tem que fazer um outro parâmetro, né? Tem? Essa é a nossa liberdade de expressão, mas para coisa andar, você diz que um cara ganha um salário mínimo e toma conta da sua casa bem, perfeitamente. Você diz que um cara ganha 5 mil reais e ele faz. Só que existe uma coisa. Existiram momentos na nossa prefeitura de Campos. Momentos esse como? Qual é o momento de agora? O momento de agora, que nós não temos essa renda toda
que pelo qual no governo passado, se você for olhar, em 2014 e 2015, Daniele fez um relato que você está vendo agora, coisa que em 2015, 2016 já existia, meu caro. Então, não piorou? Então a coisa só foi caminhando, piorou, mas também houve coisas tipo, ela acabou de dizer aqui, quanto foi, Daniele, que você disse que teve no governo passado? 2 milhões? 2 bilhões. 2 bilhões. Quase E agora? 2 bilhões, 400 milhões. Para tirar, para você reformar uma casa, Não, isso né? deixa um recado com um muito... salário mínimo, é o que o Rafael tá tentando fazer. Ele tá tentando reformar uma casa com salário mínimo. Você até come com salário mínimo, você até mantém. 8 milhões de verba já foi entregue a Ferreira Machado e a HGG. 8 milhões de verbas. 8 milhões. 8 milhões. E não deram conta. Cadê esse dinheiro? Não dá conta. Sabe por quê? A saúde até deve estar muito bem aqui, administrada. Até notei que não. É porque o que tinha era muita coisa para resolver agora com a verba diminuída. Realmente. É chato ficar ouvindo toda hora a mesma coisa. Não tem dinheiro, ninguém quer ouvir mais isso. Não, mas é bom que... A gente quer uma solução. É bom que a gente faça essa alusão. A gente governo quer passado, uma solução. A gente não quer ouvir mimimi. Ninguém quer ouvir mimimi. Ninguém aguenta mais até ouvir o porque, mimimi. como cidadão e eleitor, né? Como cidadão e eleitor, a gente tem a oportunidade e o poder de fazer duas coisas importantes. Tanto não retornar ao governo passado, que é um direito que nos consiste, e como também não optar e repetir este governo. O poder da democracia, o poder do voto, ele te leva a essa condição. Não tá bom? Que se mude. Eu não tô aqui defendendo o governo passado. Inclusive, conheci de perto. Teve inúmeras mazelas. 141 mil atendimentos. Aonde né? estão esses atendimentos? Tendo esse aqui, nessas 72 UBSs, né? Que é mais que a soma da população de São João da Barra, São Francisco de Itabapuana, Quissamã e Talvo Cardoso Moreira Júnior. Eu vou te fazer uma pergunta. Claro que precisa de muito dinheiro para estar resolvendo. Quantos médicos foram efetivados? 131. O Rafael? 131. E por que tá faltando? Por que só tinha um no Ferreira Machado ontem, na emergência? Então, era isso que eu tô te perguntando. O que está acontecendo? Né? O governo tem administrado bem? Você acha? O que tá acontecendo? Tá faltando médico no Saldanha Marinho dia 16. No dia 17 falta no Ferreira Machado. Agora. Você acha que o governo tá bom? Tá administrando bem? Vou te falar uma coisa. Não, a pergunta. Pra gente responder essa pergunta. É livre. Tá. Vamos lá pra encerrar, porque já tá chegando o nosso horário. Já? Rapidinho. Pra mim responder essa pergunta... Nossa. Eu vou falar uma coisa do sistema da Prefeitura do Rio de Janeiro. Quando o Eduardo Paes, ele terceirizou o sistema de saúde do Rio, da Prefeitura do Rio, né? Da Prefeitura do Rio. O sistema com a OS. Ele implantou um sistema chamado OS, que são organizações não governamentais que não lucram, sem fins lucrativos, que eu não acredito, tá? E ele recebeu aí uma ONG chamada Viva Rio, 3 bilhões na saúde do Rio, na época do governo do Eduardo Paes. Sim. 3 bilhões. E nós vimos aí a saúde do Rio de Janeiro, o caos. Isso que a gente vê, que fica reclamando, a gente via todo dia. É uma boa lembrança, né? Mas... O que aconteceu? Crivella entrou, Sim. Ele tirou a Viva Rio e colocou Rio Saúde. O que aconteceu? Rede Globo ia lá, batia dizendo que não tinha médico, não tinha médico, não tinha médico, não tinha médico. Não tinha médico, não tinha médico. Toda hora tinha um jornal lá dizendo que não tinha médico, não tinha médico. As pessoas deixavam de ir lá porque achavam que não tinha médico. Não estou falando que isso acontece em Campos. Sim. Tá? Que realmente na Saldanha não tinha e eu procurei saber. Claro. Mas o Ferreira Machado não, pra eu ter não publicado tinha só. É porque era fato. Mas o Ferreira Machado tinha médico. Naquele dia, né? Naquele dia. Entendi. Não tinha só um. Era aquilo que botaram. Colocaram no Facebook pessoas do antigo governo que não tinha médico no Ferreira Machado no mesmo dia, 16 de janeiro. E tinha. Eu achei, Daniel. E isso não foi verdade. Aí, o que aconteceu? Só rapidinho pra gente terminar. Minha conclusão. O que aconteceu? Sabe o que descobriram? Que quando o Crivella tirou o Viva Rio e botou o Rio Saúde,
Sabe quem era um dos grandes sócios do Viva Rio? O nosso amigo, dono da Rede Globo, né? E até esqueci o nome dele, eu acho que é João Roberto Marinho. Parente pra lá. Aí agora, toda vez eles estão fazendo isso. Vão lá, diz que não tem nada. Tudo problemas políticos. O que eu quero dizer? Temos que se preocupar com a política? Sim. Mas temos que fazer com que a saúde anda sem fins lucrativos. Porque o que está acontecendo, que a gente tem visto... Em Campos foi 800 milhões para a saúde, até agora. 800 milhões. A gente tem que ver, tomar esse exemplo do Rio também. O exemplo do Rio que você deu pra mim foi muito legal, assim, além de pretérito. Além de ser muito passado... Não, agora tá o Crivella. Agora tá com... Tá com Crivella. Continua do Eduardo Paz e tal. Agora querem que voltem ele. Pra quê? Pra que volte os interesses. Entendi. Né? Aí vinha uma reportagem pra lá bater pau, dizendo que não tinha e tinha médico. Entendi. Eu tô dizendo que aquilo era mentira. Rio de Janeiro, Então, o que querem fazer aqui em Campos? Será que... tá o caos? Tá, mas sempre teve. Por que ficaram todo mundo quietinho agora, estão lá mostrando? Nada. Não tem política. Por que não mostrou no governo também? Quando eu tava lá na maca, não me apareceu. Mas tinha. Minha avó lá, as baratas, não apareceu. Por que também a mídia também não mostrou? Não, Rafael era um grande opositor, inclusive. E não mostrou. A gente só não tinha força tanto da rede social. Mas Rafael era um grande opositor. Entendeu? Agora vai a rede social lá, tal. De novo eu vi outros gestores Existe que vierem... alguma coisa por trás outros gestores disso? que vierem a governar a cidade vão sofrer com ataques de rede social. É porque Rafael pegou a ascensão da rede social. Tem não, muitas, fake news sempre tem muita fake news, gente. Muito. Desculpa aí. Feira Machado tinha sim, disseram que não. Já o Saldanha Marinho, não, o Saldanha Marinho não tinha mesmo. Ontem só tinha um médico na emergência. Só tinha, né? Ontem. Lamentável. Ontem só tinha um médico. Mas independente, 3. Um médico. 3 médicos no... Na emergência só um médico. Um médico pra emergência. E não tinha tudo. oftalmologista e tinha uma fila de pessoas. Mas enfim, não tem como... Eu fiquei cega pra mesmo, fatos ano passado, não dá, né? não tem argumento. Eu tive um problema de estética e uma pessoa passou um produto em mim, eu tive uma alergia, fiquei cega, cheguei na Feira Machado cega. E não tinha naquela época também. Não, foi agora ano passado. Tinha uma médica que me atendeu assim super bem. Tinha 4 pessoas na minha frente, foram muito bem atendidas. Foi um dia bom pra você. Eu tive... Não, pela primeira vez que eu fui no Ferreira Machado. Foi um dia bom pra você, graças a Deus. Porque não tá legal. Davi quer perguntar alguma coisa? Não tá legal. Não, eu gostaria tive de sorte. comentar, né? Como oficialmente eu ainda sou comentarista, só tô aqui apresentando. Não, hoje você é o apresentador. Não coloque as pessoas em lugares que elas não estão. O Daniel Carlos, que me desculpe, hoje ele está na praia. Davi. Hoje o apresentador deste programa é você, Davi Risse. Fica à Tá vontade. tomando o seu açaí. Sim, eu gostaria de fazer um comentário que, tipo, nós não podemos esquecer que antes era ruim. Mas isso não quer dizer que porque antes era ruim, isso é justificativo para hoje Está péssimo. Está péssimo. Ó, gente, eu não tô justificando. Tá ruim. Não, Muita assim, coisa. Então, eu com a minha mãe, né? Acho que no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, acabamos indo andamos tanto no Sandu, ali no... Saldanha Marinho. Não sei se era do Saldanha Marinho exatamente, aquele lá perto do Super Bom, lá do Beira Rio. É o do Saldanha Marinho? Sandu de Guarulhos. Sandu de PU Guarulhos. de Guarulhos. PU de Guarulhos. Sim. Lá não tinha médico no dia. O HGG tava com aquele problema que tinha sido depois das chuvas e a Defesa Civil interditou. Que esse problema do HGG nós percebemos que não é de agora, inclusive. Não. É muito... O HGG só foi bonito quando inaugurou. Devemos isso ao então gestor da época, doutor Arnaldo Viana, que no seu governo, daquele momento, inaugurou e entregou o Hospital Geral de Guarulhos para toda a população. Isso é inegável. Mas o Hospital de Guarulhos não foi muito bem tratado pelos próximos gestores. Eu coloquei no plural próximos gestores. O HGG foi tratado como aquele filho bastardo. Verdade. É o último a comer.
é o último a tomar banho, é o último a trocar de roupa. É lamentável. Então, fica aí uma boa lembrança. Foi a inauguração e a construção do HGG, Hospital Geral de Guarulhos, naquele momento. E agora tá parado, né? Dando um transtorno pra população de Matando Guarulhos. pessoas. Mas, Davi, pode continuar. Sim, exatamente. Aí, como no HGG estava interditado e no Sandu de Guarulhos, tá bom? E nós fomos no SUS também. Lá não tinha os equipamentos no SUS. Então nós acabamos por ir no Ferreira Machado, que nos corredores estavam totalmente lotados. Você foi testemunha viva, é isso? Exatamente. É, para fatos não há argumentos. É verdade. E foi quando isso? Dia 20 de novembro do ano passado. Ano passado, Estava ainda no orçamento antigo. Tava? É, porque o novo foi votado agora. Vai ser gasto ainda. Ah, sim. Se caso for. Bem empregado. Espero, né? Porque a população de Campos precisa, gente. Nós estamos agonizando nos jornais de hoje. A gente precisa mudar a parte estrutural. O que está acontecendo? Não mexeram na estrutura lá atrás, quando tinha os bilhões. Não mexeram na estrutura. Você lembrou bem, o HGG foi uma boa estrutura, foi um bom trabalho. Foi um presente para a cidade de Campos. Claro, desafogou o Hospital Ferreira Machado, não podemos negar isso. Agora, cadê? Mas era pra gente ser Dubai. Era para Campos Goytacazes ser a Dubai do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, em nível de dinheiro de arrecadação dos royalties. Mas acabou virando uma Etiópia. Um povo rico, pobre. Né? Virou uma Etiópia. Estamos no Saara, no deserto. Davi, perguntas? Sobre essa questão da LOA, né? Da Lei Orçamentária Anual. Rapidinho, né? Porque são Rapidinho. 15 horas e 58 minutos. Mais 10, perguntar. Temos mais 10 minutinhos, deram a gente até 4h10. Parece que a Rede Aurora de Comunicação deu um acréscimo a esse programa. Quero agradecer a sua produção, a nossa produção, por esse presentinho, assim, de última hora, né? Sobre a LOA, né? LOA. O Rafael Diniz, né, queria 30%. Verdade. Aí os vereadores da oposição, entre aspas, né, que botaram para 10%. Só que aí houve a discussão lá e acabaram fechando em 20%. O que falar da LOA, Leonardo, foi para mim. Olha, foi muito bom esse momento, porque essa pergunta vai ficar registrada e vai ficar aqui publicamente para muita gente. Olha, a gente não tá aqui para atacar e julgar nenhum ser humano. Eu não tenho nada a ver com o CPF de ninguém. Mas como diz as nossas redes sociais, eu tive a livre expressão, o livre direito de expressão de propagar os 20 vereadores que votaram a favor dos 20%. Olha, Leonardo, você tem alguma coisa contra? Nada. O que acontece, Davi Risso, é que o que me espantou na mudança de comportamento dos 5 vereadores que foram oposição durante 3 anos e da noite para o dia, mudou o discurso de oposição e liberando os 20%, não dizendo que isso foi uma maldição. Não foi uma maldição da 20%, não. É só a gente fiscalizar o que vai ser feito com os 377 milhões. Que é o dever deles, né? Trabalho deveria pra eles. Ser. Trabalho pra eles. Deveria ser. Se eles estão trabalhando, não tinha que ter medo. Não fiscalizar durante 3 anos. Governo anterior, 30 milhões. Eu tô percebendo que de uns meses pra cá, se não semanas, tem vereadores e autoridades da cidade que estão com o costume de fazer vídeos. Acho lindo. É direito de qualquer um. Um celular é uma produtora. Você faz um vídeo onde você quiser, até no banheiro, até no seu toalete. O que faz fazer valer um vídeo é o conteúdo que se fala. Ou você tá falando mentira, ou você tá falando a verdade, ou você tá falando nada. Entendeu? Então, palmas para aqueles que começaram a usar essa prática dos vídeos, começaram a fiscalizar. Estamos preocupados com a nossa cidade. E agora nós vamos fazer vídeo. Palmas para vocês. Uma hora alguém tem que acordar. O que eu vou ficar muito vigilante e atento vai ser a resposta nas urnas para 26 autoridades dessa cidade. Chama-se, não vou falar nome não. Não por medo ou represário não, eu já estou acostumado com isso.
São 25 vereadores mais um prefeito. Quem vai julgar essas autoridades que estão dentro do mandato é a população e é o direito e o dever de vocês. Sempre foi, na verdade. Vocês são quem coloca e quem tira. Então, se não tá bom, troca. Quando a sua casa rebenta um eletrodoméstico, você troca. Quando alguma coisa, quando o chuveiro queima, você troca. Assim é o político. Se não funciona, você troca. Então, Davi, independente de ser 10, 20 ou 30, eu não tô preocupado. Tô preocupado com o que o prefeito vai usar. Porque ele usou mal o recurso 3 anos. Será que era agora que ele ia usar bem? A minha pergunta é essa. Independente de estar em campanha eleitoral, censurando sim. Inclusive deixando aqui dentro da pergunta do Loas, em pleno caos político, administrativo e moral. Poxa, Rafael, com todo respeito, você ia a Santo Amaro dar abraços e beijos, com um sorriso no rosto, em farol. Você acha que é momento de fazer campanha, Rafael? A melhor campanha que você poderia fazer, prefeito, era dentro da cidade. Era com ações. Esses abraços, esses beijinhos, sinceramente, tá parecendo beijo de crocodilo. Pode falar, Davi. É rapidinho, só quero dar uma deixa aqui da Loa. 1.887.000. Isso. 1 bilhão é folha de pagamento. Os outros 887 mil é pra lixo, iluminação, água e reforminhas. E blá, blá, blá. Vai sobrar o quê pra ele? Esse 20% vai botar onde? Eu acho que não vai nem ter 20% pra ele. Não tem não. Tá vendo o que eu tô falando? É verdade. E, então esse pouquinho aí, que esses 20%, que eu não sei de onde ele vai conseguir, porque é muita coisa que a cidade tá precisando. É verdade. E esse pouquinho aí, os vereadores, eu acho que não tinha que ter medo não. Eles têm que fiscalizar. Não, é o dever deles. Tem que Inclusive, fiscalizar. lembrando que esses vereadores que aí estão têm mais 11 meses de salário garantido. Coisas que os RPAs não têm, que os servidores não têm. Os DAS não, porque o prefeito parece que pagou o DAS do mês de novembro. Lindo. Vazado, né? Por que os DAS, prefeito? Eu fico a me perguntar, por que os DAS? Ah, porque a folha dos DAS é menor do que a dos RPA. E por que contratou tanto RPA? Né, Davi? É assim, a gente tá sempre pronto pra falar. O Anderson quer deixar algum comentário pra encerrar? Rapaz, o comentário que eu deixo aqui hoje é lamentável tudo isso que nós estamos vivendo na nossa cidade de Campos. É triste, é uma pena. E eu gostaria de deixar aqui para os futuros que irão, né, responder por nós, falar por nós. Muito. Como diz na etimologia da palavra política, o bem comum. Porque tudo, Aroeira, Daniele, Davi, quem está perdendo é a sociedade, somos nós. Nessa guerra toda, nessa demanda toda que está aí, quem está perdendo somos nós. Uma É nós salva que de não, palmas para nós que não Anderson. temos saúde, somos nós que não estamos tendo o médico. Então, o meu sonho é que tudo isso se modifique, é que os futuros novos vereadores, prefeitos de Campos que venham a ganhar, que façam o melhor por nós. Que olhe para a sociedade. Veja a sociedade como um todo. Porque, Aroeira, você, quando sente na pele... Por isso que eu vi um caso muito bonito de um prefeito, que ele vai lá na fila do SUS e participa com as pessoas. Todos os prefeitos tinham que ser do A SUS, pessoa né? que vai lá e faz a ornamentação do Natal. É um exemplo de humanidade, É um né? exemplo de humanidade. É esse que é um sonho. Mas quando se formou a polis, quando se formou a sociedade, a política, o sonho era esse. Infelizmente, nós perdemos essa etimologia que é a palavra política. Na polis era isso. O bem comum. E fica aqui o recado. Faça o bem comum pela nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Eu amo essa cidade, gosto da minha cidade. Quero que nossa cidade seja melhor. É, rapaz. Foi bom, hein? É isso aí. Nós vamos aqui, a vencedora do sorteio foi a Michele Monteiro, né? Com o comentário: Goytacazes vai virar o centro. As pessoas da Baixada não deixam mais de resolver as coisas em Goytacazes para ir no centro, pois o terminal hoje, o terminal hoje é perder o tempo. Nossa, Michele foi Monteiro. forte isso. Alguma pergunta,
Davi, pra seu amigo Aroeiro aqui? Isso. Vamos ver se o que o pessoal está falando. Vamos dar voz a esse povo de Campos. Gente. O César dos Santos, né? São 64 comentários, são muitos comentários, né? Nossa, César caramba, dos eu não vi, eu não vi Participação comentário. maravilhosa aí. Que audiência, Jesus. Foi ainda falando Nossa. sobre o transporte, ainda mais quando E a eu nem mudança... falei sobre uma coisa que eu tô assim triste, que a odontologia não passou, né? E não vai dar tempo de falar sobre os 15 milhões que não passou lá no dia do Lô, não passou. Mas não dá pra ter tudo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Melhores dias virão. O César dos Santos falando ainda mais quando a mudança é simplesmente o Ctrl-C e Ctrl-V, um copia e cola de uma cidade diferente de Campos, né? Falando sobre o transporte ainda. Um abraço ao João Salles, a Sol Almeida, Sol? Ela é linda. a Francisca Marins, Luciene das Dores, Você é minha amiga. Taivão, Grande ouvinte. Talvão Urudaí. Estranho o fato de um povo... Kelly Crochê, Sandu de Guarulhos nunca tem médico para atender, só fica atendentes no local e HGG praticamente fechado, só para o UPA. Há pouco tempo fiquei 5 horas lá para atender meu filho que estava Nossa, doente e não meu fui Deus. atendido. Passei na farmácia e o farmacêutico me vendeu um remédio. Depois paguei uma consulta para o meu filho. Tá difícil ser pobre em Campos. Fato. Meu filho, impossível. Fica aí, né? São vários relatos desse na cidade de Campos. Tem Né? elogio aí, ó. Denise Bancada Rodrigues. para a população ficar mais informados. Isso aí. Obrigado a Denise Rodrigues. Viu? O Daniel Carlos também, eu. Rosa Maria Viana Moreira. E o povo chorando. A situação de Campos realmente complicada. Pedimos socorro. Ontem no jornal falou que só tinha 3 médicos. E aí, ó, Verdade. perguntando pra mim, ó. Ela morava em Campos? O Ministério Público não ia verificar a situação no governo passado? Talvão, Ururaí, Coutinho. Olha, não sei não, meu filho. Só sei que o que eu passei é verdade, tá aí no meu Facebook aí. Entrem lá, vou botar público pra vocês verem a minha verdade, entendeu? População pedindo mais programa, É. mais tempo de programa. Mais tempo, mais As informações. pessoas estão pedindo ajuda. Então, quero agradecer então a Rede Aurora aí por ter nos concedido, né, esse mais tempo aí. Eu acabei chegando atrasado por conta do transporte. Transporte. E aí, Luísa Viana falando ali, né? DAS tem uns que nem trabalham. Ele falava tanto nisso do outro do governo. Nossa. Verdade, Heloísa. Né? Pode ir. Considerações finais da doutora? Então, as minhas considerações finais é que eu peço assim, começar pedindo assim, desculpa se eu não consegui falar mesmo assim da política, porque eu não é meu forte, né? Parte política aqui, minha forte aqui é odontologia. Mas é aquilo que eu disse, a gente tem que estar se inteirando. Antes de vir para cá, eu procurei ver alguns dados para não falar besteira. Tudo que eu falei aqui são fontes que tem como comprovar. Claro. E falei também as coisas que eu acho, um pouco das minhas verdades, mesmo não agradando todo mundo. A gente não veio aqui para agradar, a gente veio aqui para passar a nossa informação, o que a gente pensa, né? E aquilo, as pessoas têm que pensar muito. Eu vou deixar também mesmo, vou deixar deixas de Anderson, pensar direitinho quem vocês vão colocar nos próximos pleitos, né? E ver também, e também saber, quem não conhece o passado nunca vai entender o futuro. Então, pensar também como foi o nosso passado político para a gente não errar novamente, Claro. né? E tem acontecido os erros, teve acertos também. Então a gente também não pode tacar pedra em tudo. Isso é politicagem, né? Os governos passados têm muita coisa boa para dizer também, né? Que aqui no momento nós botamos muita saúde. A saúde realmente não tem coisa muito boa para dizer da saúde do governo passado, mas tem outras coisas que deram certo nos governos anteriores também, como o HGG, né? Então a gente tem que colocar a mão na consciência também e ver também hoje a nossa realidade financeira, que não está legal, né? E pensar também que os royalties vão acabar, né? Petróleo vai acabar. Essas gestões aqui tem que deixar o quê pra gente? Deixar estrutura. Infraestrutura, os royalties vão acabar. E sabe que a vontade que eu tenho? Desculpa, Campos, que acabe, porque eu nunca vi.
que acabe. Porque aí, quem sabe, os nossos novos governantes vão aprender com um salário mínimo, deixar a casa Uma assinada. salva de palmas pra Daniele. Agora ela chegou no consenso. Quem sabe, né? Isso aí, obrigado. Na dor vem muita coisa. Claro. Nas dificuldades, nós aprendemos muito com as dificuldades. Muito bem. Isso aí. O Anderson, considerações finais? Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a Daniel Carlos, grande amigão, que na verdade tinha me convidado e eu nem poderia estar aqui, mas enfim, acabei estando aqui. Fui convidado de novo, o nosso amigo Aroeira. Eu quero agradecer a Rádio Aurora, de modo geral, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui partilhando um pouco Isso dessa... que é um debate salutar. E só concluindo isso, é agradecer a Deus que a nossa cidade de Campos seja melhor, que mude as coisas, que as pessoas olhem melhor por nós. Esse é o nosso sonho, entendeu? Como eu vi agora há poucos dias, o Rodrigo, né, Bacelar, ajudando Verdade. a saúde, que Intervindo. todos possam fazer, não só ele, como com outros Vladimir demais. também ajudou. O Vladimir também. Ajudou. Então a gente tem que olhar essas verdades também, né? Olhar quem tá trabalhando. Olhar quem está trabalhando. Valorizar. E é a sociedade que vai ganhar, essa que é a mensagem final. Nós ganhamos. Muito bem. O Leonardo com as considerações. Gente, minhas considerações finais, né? 16 horas, 13 minutos. A gente até tá no ápice da situação. Olha, eu quero agradecer a Daniel Carlos, quero agradecer as portas abertas da Rede Aurora, quero agradecer ao Davi Risse, quero agradecer também ao Anderson e a Daniele, que de uma maneira ou de outra fez um contrabalanço positivo aqui, né? Como sempre eu prego, muitas vezes eu não sou agraciado com isso, mas faço uma política sem ofensas, sem denegrir a imagem pessoal de ninguém. Sei que não vai haver isso desses dias que vêm próximos. Quero deixar um recado que política, já dizia o saudoso Paulo Abernais, assim como médico, assim como padeiro, assim como pedreiro, assim como caminhoneiro, cada um nasce com uma aptidão. E já dizia o saudoso Paulo Abernais, política é para político. E ainda enquanto existir essa palavra, aqueles que amam ou o lugar que mora, ou sua cidade, ou aquilo que faz, que procure fazer da melhor forma possível. Quero deixar aqui o meu nome à disposição nas minhas redes sociais. Meu nome é Leonardo Aroeira. Você vai achar meu nome no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só seguir lá e acompanhar os nossos trabalhos, com todo respeito, tá? Fica aqui, eu me deixo também à disposição de toda a população. Eu vou deixar em primeira mão, eu não disse isso em lugar nenhum na cidade. Eu vou dizer por que eu vou deixar no Se Liga na Fita, porque eu acho que é um lugar imparcial, é um programa imparcial, sem partido, não apontando dedo a nenhum de outros programas, mas o Se Liga na Fita é um programa sem partido, e anunciar que se tudo correr bem e se tudo permanecer como está, eu sim, respondendo já algumas pessoas em primeira mão, eu sim posso ser pré-candidato na cidade de Campos dos Goitacazes, e mesmo que não for, o meu trabalho será o mesmo, e eu torço para aqueles que assumirem a Câmara Municipal, façam como um emprego comum, como um cara que vai trabalhar no caixa, como taxista, como aquele que vai trabalhar na sua empresa, como se você estivesse assumindo uma assunção de serviço. Foi trabalhar, que assuma aquilo com responsabilidade, como outro trabalhador qualquer. Ser vereador não te difere de nenhum outro cidadão. Você não é melhor ou pior do que ninguém quando se torna vereador. Queria deixar esse recado para aqueles que já estão e principalmente para aqueles que vão assumir as novas cadeiras. Forte abraço. Palmas para o Aroeira. Leonardo Aroeira aqui, agradecendo a todos Palmas vocês. para ele. Até a próxima, se Deus quiser. Fica aqui o meu recado. Muito obrigado a todos, né, que nos acompanharam. Muito obrigado à doutora, ao Leonardo, ao Anderson. Queria deixar aqui para a ganhadora, pode entrar em contato conosco no direct do Instagram, @Se Liga na Fita Oficial, né? E o Daniel na semana que vem está de volta aí. E eu vou pegar a minha folga, né? Provavelmente nos próximos. Muito bem! Nos próximos 2 sábados, eu acho, né? Merecido. O segundo sábado ainda tô em dúvida se ainda tô liberado, né? Mas no próximo eu tô liberado, foi um acordo que nós fizemos aí entre patrão e funcionário.
né? Mas ele está de volta aí na semana que vem. Então agradeço a todos que nos assistiram, agradeço pela audiência, peço desculpas por alguma coisa aí, se eu deixei de ler seu comentário, o seu nome, né? São muitos comentários. Muitos comentários, né? E hoje foi, né? O tempo passou, a gente nem percebeu, né? Passamos até do tempo que eles Nem deixaram deu a pra mais pra falar tudo. nós. Então, muito obrigado e até a próxima.